Mulheres com H, com Natália Serrana. Olá, Natália. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma honra para nós estarmos aqui consigo, neste bairro, com esta comunidade, consigo principalmente, porque tem uma história fantástica para contar e por isso é que nós a quisemos convidar. A primeira pergunta que eu costumo fazer a toda a gente com quem tenho conversado é a mesma pergunta, é igual. Que no seu caso, para quem não a conhece e se tivesse que apresentar, se tivesse que explicar quem é, o que é que responderia à pergunta quem é a Natália Serrana? A Natália Serrana é uma pessoa como outra qualquer. Apenas diferencia pelo simples facto de pertencer à etnia cigana, mas acabo por ser outra pessoa qualquer. Eu estudei, eu trabalho, eu saio com os meus amigos, eu tenho o meu cantinho, faço o meu dia-a-dia, tenho uma rotina. Sou como outra pessoa qualquer. A Natália, como eu disse ainda agora, tem uma história ainda assim diferente do habitual e daquilo que nós, de certa forma, ouvimos falar ou conhecemos através do que nos é dado a conhecer da etnia cigana. Em que momento do seu percurso é que percebeu que estava a fazer alguma coisa de diferente? Eu, em pequena, já reparava nas escolas que já estava a fazer algo diferente em relação aos meus colegas. Sim. Porque eu só entrei para a escola com 7 anos, ainda cheguei a andar na pré, na altura vivia com a minha avó. Sim. E a minha avó era daquelas pessoas que era o tempo dos mercados e das feiras, andávamos de feira em feira e ela tinha uma lojinha no mercado. E na altura, depois quando eu fui para a escola, já com os 7 anos, eu já sabia ler e escrever, porque eu aprendi aos 5. Foi ela quem ensinou? Não, era muito aquele convívio de feiras e de mercados e de café. Então foi a sua curiosidade que a fez mas as pessoas metiam sempre comigo, estávamos ali no café, aqueles jornais e ir vendo as letras e conseguindo juntando as letras. Depois eram os livros de bora desenhada que eu gostava de ver por causa dos bonecos. Sim. E a partir daí consegui aprender a ler muito cedo e depois escrever. Então quando fui para a escola já estava um bocadinho avançada em relação aos meus colegas. Isso foi uma vantagem na altura? Sentiu que fosse uma vantagem em relação aos outros meninos que estavam a aprender desde o início? Não, na altura não consegui pensar nisso. Como outra criança qualquer, eu estava dizendo era a hora do recreio e do lanche e estar ali com os colegas. E foi nessa altura da escola, quando tinha essa idade, que sentiu que já estava a ser algo diferente do habitual? Sim. E depois fez todo o seu percurso escolar até que se formou. Sim. Mas quando fez esse percurso escolar, o habitual, e nós sabemos disso, não é? É chegar a uma determinada idade e deixar os estudos, pelos mais variados motivos. Não foi o que aconteceu consigo, não. Continuou. Não. Nessa altura, quando continuou, percebeu que estava a desbravar mato? Ou já era algo que sabia que ia acontecer mais cedo ou mais tarde? Eu sempre soube que tinha capacidades para fazer algo mais e no fundo sempre o quis. Antes não exprimi tanto sobre isso, mas conforme fui fazendo os estudos e o secundário, ainda parei um ano depois do secundário, só que eu pensei, não, tenho que fazer algo mais. Sim. A minha vida não pode ser só isto. Ainda não estudei todas as coisas maravilhosas que há para estudar, ainda não li todos os livros que poderia ler. Isso no secundário? Sim. Isso no secundário? Ainda não viajei, ainda não fiz nada. Então, até depois, aliás, nessa altura, eu fiquei a trabalhar. Trabalhava no que aparecesse, em limpezas, em fábricas. Fui juntando um dinheirinho e decidi ir para a universidade. E qual foi... Quer dizer, decidi ir para a universidade, não fosse uma coisa muito simples, mas na altura não foi simples. Não foi. Foi muito complicado. Foi, mas também tinha um apoio muito especial. Tinha um apoio muito especial? Sim, tinha um apoio muito especial que eram os meus padrinhos. Sim. O meu padrinho infelizmente já cá não está, mas... Quem eram os seus padrinhos? Podemos saber? Sim, os meus padrinhos, na altura, quando os conheci, eles ainda eram um casal. Sim. Estive numa instituição quando era pequena. Os meus padrinhos foram um casal que se tornaram meus amigos e que aos poucos eu comecei a passar o fim de semana com eles, o Natal, o meu aniversário.
depois as férias todas. Ou seja, aos poucos foram percebendo também o potencial da Natália e também, se calhar, de certa forma, foram incentivando-a a validar o seu pensamento. Sim. Eu comecei a vê-los como família Ok. e eles também a mim. Nós tínhamos uma ligação muito forte, muito bonita. Muito bem. E isso realmente, essa ligação foi o que fez validar o seu pensamento para realmente querer juntar esse dinheiro e ir para a universidade. Sim, claro que também de vez em quando, como qualquer outro adolescente, de vez em quando também ouvia da cabeça, Claro, né? claro que sim. E o meu padrinho às vezes dizia-me, mas vê lá, atenção aos estudos, não fiques aí a trabalhar, é esse tipo de vida que tu queres. Então até nisso foi uma adolescente normal. Sim, sim. Tens de ter atenção às coisas que queres para o teu futuro, não gostavas de fazer isto ou ter aquilo. Exato. Nós apoiamos-te. E... Então foi um encontro de vontades. Sim. A Natália tinha esse bichinho de querer ler mais e de querer saber mais do mundo, como há pouco disse, mas também teve por trás alguém que a apoiava Claro, e que sim, validava essa intenção. E portanto, estudou artes plásticas. Sim. O que é a encanta na arte? Porquê artes plásticas e não filosofia ou matemática? Porquê história. arte? A história? A história da arte. É o que a eu acho encanta? lindíssimo. Sim. Mas é a história da arte, como os povos se manifestam perante a arte, ou é também uma forma da própria Natália ter essa expressão? Eu acho que é um pouco dos dois. É. Eu costumo dizer que nasci no tempo errado. Ah, sim? Sim. Sempre gostei muito mais do passado e a história é lindíssima. A história da arte, desde dos quadros, à escultura, à arquitetura, à história das épocas em si, dos movimentos artísticos, todos eles maravilhosos, todos eles com as suas teorias e E histórias. há algum período que a encante mais do que os outros? Há assim algum período que goste particularmente? Renascimento, Sim? século XVI. Sim. Muito bem. Continuando um pouco pela história da arte e por este encantamento, existe um livro que é A História do Ciganinho Chico, da autoria de Bruno Gonçalves e de sua autoria também, no que diz respeito às ilustrações. O Bruno é mediador e ativista cigano e este livro faz com que a cultura cigana seja abordada de outra forma, junto dos mais novos nas escolas. Não é? Sim. A existência deste livro é importante para quem é cigano ou para quem não é cigano? Para os dois. Para os dois. Para os dois. E porquê é que acha que é para os dois? Porque a história do Ciganinho Chico é sobre o menino. Na altura até teve assim, uma referência com um amigo do Bruno. Sim. O Bruno escreveu e fiz as ilustrações. É difícil fazer as ilustrações? Não, levou um bocadinho de tempo, há sempre aquele stress, Sim, estar com o correr iPad bem, e com o computador, claro. é muitas horas, perde-se muitas horas em cada ilustração. Mas é importante porque o Chico fala de como querer saber mais coisas sobre as suas origens, a história do povo cigano. E, no entanto, é um menino que vai à escola, que orgulha-se do que é, mas, no entanto, continua a ir à escola e fala das curiosidades do povo cigano e de como já existem ciganos na universidade e a estudar, fala dos seus pais que trabalham. E ele, como pequeno, mostra esse tipo de curiosidades. Ou seja, nós ao mostrarmos isto para outras crianças, as crianças ciganas vão se poder identificar com o Chico. Exato. A dizer, é verdade, se o Chico está na escola e também consigo, e ainda vou há um tempo. E as outras crianças que não são ciganas vão ver como é que é o mundo das crianças ciganas e que as crianças ciganas também têm a mesma oportunidade do que elas, Muito de estar bem. a estudar. Muito bem. E a compra desse livro tem uma missão muito especial. Sim, cada euro reverte para material escolar para ajudar meninas ciganas. Meninas ciganas, Meninas, sim. principalmente as meninas, não é? E a Natália, que chegou onde chegou e teve o percurso que teve, é uma pessoa que segue e respeita a tradição cigana? Sim. O que é que, ou seja, o facto de ter mundo e de ter sido dada a oportunidade de ganhar mundo, não a fez descartar essas tradições Não, e esse não, sentido não. de família? Sim, claro. Isso é importante para si? É. Porquê que é assim tão... O que é de diferente, o que é de especial que faz com que faça sentido para si continuar a seguir as tradições da comunidade cigana? A união É a que união. nós temos. Quer-me explicar um bocadinho melhor essa união? Como você viu, eu cheguei aqui ao bairro e eram 20 crianças a Sim, correr. nós estamos no bairro das Pedreiras e veio tudo. Natália! De vez em quando podem aparecer aí nas câmaras. Sim. Os adultos sempre me trataram super bem. Eu chego aqui em dias de chuva,
ter que vir fazer algum trabalho e isto está completamente enlameado, eles perguntam-me: Natália, quero um cafezinho, quero uma torrada. Ah, que giro. Sim, é sempre assim. Ou seja, é como se estivesse em casa. Sim, sendo mesmo assim. aquela questão de ver muitos ciganos no hospital quando algum Sim, quando algum está doente. É porque eles vão pela preocupação e pela união, porque eles rezam e imagine, acontece o pior e alguém falece. Sim. Eles estão todos lá para ajudar a pagar o funeral. Ah, ok. Então lá está, a união também é partilha nesses momentos. Sim, sendo sim. assim. E Ok. estamos sempre todos juntos no que é bom e no que é mau. Não é só quando é bom e depois vira as costas. Nós estamos juntos em todos os momentos. Nos nascimentos, nos batismos, nos casamentos, no Natal, no hospital. Por isso é que os casamentos também são tão grandes e tantos dias, e porque é mesmo o festejo da família, do crescimento da família. Apesar de ser um povo muito criticado, as pessoas a meter as suas razões, é o povo mais unido que existe. Sim, Eu acredito que sim. muito bem. Mas essa união deve-se ao facto, que a Natália explicou-me em off, que existe como é que se diz? Um pai de família? Não. Um homem de leis. Um homem de leis, Um homem de exatamente. leis, sim. Que é a pessoa que rege as regras, não é? Sim, sim, sim. Ok. Em cada zona, geralmente há, mas acho que é mesmo do cigano ser bom para o outro. Eu quando vou para Lisboa ou para o Norte, ter outros ciganos, amigos meus, os momentos são sempre únicos e especiais e de rir e são mesmo muito bons. E mesmo quando eu já estive mal, também eles estiveram lá para me apoiar. Essa rede que fala, essa união, é uma rede informal de amigos. Sim, sim, sim. É quase como se tomassem conta uns dos outros. É, de certa forma. Nós estamos lá. Ou seja, nunca está sozinha, sendo assim. Não. Há sempre um cigano perto que a conhece ou que... Sim, tenho amigos mesmo muito bons, ciganos e não ciganos. Então, e já agora diga-me uma coisa relativamente a isso que me está a dizer. Portanto, há essa união, há esse homem de leis. A ideia, como é que se chamam as pessoas que não são ciganas? A gente diz senhoras. Os senhores. Nós temos ideia, os senhores têm ideia de que a mulher cigana tem um papel subalterno em relação ao homem. Isso é verdade? Depende Ok. da zona, mas por exemplo, muita gente não sabe que o homem pede a mulher em casamento, mas a mulher pode sempre dar as cabaças, quer dizer que não, a mulher pode sempre negar. Ok. Ela não é obrigada. E a mulher pode pedir em casamento o homem? Não, o homem é que vai fazer o pedido. Ok. Ela pode sempre negar. Muitas vezes elas não negam porquê? Porque têm medo da reação Da dos família? pais, Por causa dos dessa avós. união pode parecer mal? Sim, ou não querem desiludir, Ok. ficam com vergonha, ou até receio de mais ninguém as querer. Mas a mulher pode sempre dizer que não. Sim. E depois, a família, quem é que gera a família? Pois é a mulher ou é o homem que pediu o casamento da mulher? A mulher depois vai viver para a casa dele com os sogros dela, Ok. os pais dele. Ok, muito bem. E outra questão, que na altura, eu quando fiz a pesquisa sobre si, também a Natália já tinha dado essa informação, que só em 1922 é que o Estado português considerou os ciganos como cidadãos portugueses. E até então eram considerados cidadãos sem pátria, pelo que me explicou, e eu depois também estive a fazer essa pesquisa. Esse facto ainda pesa hoje em dia junto dos ciganos? Acha que esse sentimento de serem um pouco jogados ao mundo, entre aspas, ainda pesa? Sim, pesa muito. E esse peso é maior aqui no Baixo Alentejo ou é igual em todo Eu o país? acho que é igual em todo o lado, mas no entanto às vezes é muito difícil, por exemplo, pessoas como eu, Sim. que estudaram, trabalharam, descontam, fazem o seu papel de cidadão português. Exatamente. Em todo o seu pleno direito de Nós deveres. somos tratados igual àquele cigano que pode estar ali e fez a maior porcaria possível. Sim. Porque isto há bons e maus em todo o lado. E aquele Claro. cigano pode ter feito a maior porcaria possível e pode estar deste lado 10 ciganos, cidadãos portugueses, a cumprir o seu papel e eles vão ser... Vão todos pagar por aquele Sim. que fez o erro. Acho que é o pior que nos acontece, é isso. É isso. Então, pode-se dizer que em termos de empatia, de oportunidades, de consideração, acha que há diferença em ser cigano no Baixo Alentejo do que em relação ao resto do país, tendo em conta isso que me acabou de dizer, ou não? Sim, Isso tem muito a ver sim. com as mentalidades Também mais tem a ver com as fechadas? mentalidades, porque aqui no Alentejo, pronto, existe uma mentalidade muito mais fechada e principalmente mesmo na zona de Beja, Sim.
porque a Beja tem uma população bastante envelhecida, Exato. depois tem muitos bairros à volta da cidade. De certa forma, muitos também vêm pelo facto de muitas pessoas não terem continuado os seus estudos, terem parado ali. Os filhos chegam ao mesmo caminho e param, ou seja, a mentalidade ali é sempre a mesma. Estou a perceber. Portanto, é uma coisa que se vai alimentando ela própria e que não evolui. Sim. Então, assim sendo... É falta de evolução mesmo nesses sítios. Ok. Então, o que é que acha que se poderia ser? O que é que nós poderíamos fazer para que essa evolução começasse a existir? Que pequenos passos, que pequenos sinais é que os senhores poderiam fazer ou dar ou dizer para que essa evolução começasse, de alguma forma? Isso agora é uma pergunta assim um pouco complicada. E isto faz-me um pouco lembrar o trabalho que eu estou a fazer na minha tese, que eu pretendo fazer com que os ciganos sejam mais integrados na sociedade. Ok. É o que eu pretendo fazer, dando-lhes essas oportunidades. Mas o meu trabalho começa nas crianças. Então é pela educação, É a partir da educação. tanto de ciganos como de crianças que não sejam ciganas. A educação é a melhor ferramenta que nós podemos ter. Então, a propósito da educação, eu sei que promove projetos de ocupação de tempos livres também com crianças, por um lado ciganas, e com outras que não são ciganas. Acha que seria importante estabelecer, por exemplo, cotas, entre aspas, nessas atividades para crianças ciganas estarem em conjunto com outras? Ou seja, imagine, num grupo de 10 crianças que não são ciganas, existir o cuidado de ter uma que o fosse. Ou duas, ou será que essa integração forçada já não resultaria? Assim, eu acho que deve haver todo tipo de crianças em todo o lado. Agora, fazer disso estatística... Sim, por um lado concordo, por outro não gosto de ver as crianças como estatística, como um número. Ok. Ali. Então, fale-me um pouco mais sobre a sua tese. Disse-me há pouco que a minha pergunta lhe fazia lembrar a sua Sim. tese. É tese de quê? De mestrado de Desenvolvimento Comunitário e Empreendedorismo. A minha tese, neste momento, fala sobre como integrar a comunidade cigana na sociedade. E a conclusão que eu cheguei é mesmo começar a trabalhar a partir das crianças, principalmente a partir dos 4, 5 anos, também é a altura que o cérebro guarda as memórias, né? Exato. E começar a incutir-lhes o máximo de educação que nós pudermos. E na educação surge o português, a matemática, a música, a dança, o teatro, atividades de reflexão, também jogos e brincadeiras, porque Claro. são crianças, merecem. Isto para quê? Porque, sejamos sinceros, é difícil trabalhar com a comunidade mais adulta. Eles Já estão muito formatados. a ser muito é difícil, eu acho que é praticamente impossível. E estas crianças, não é? Ou seja, e com estas atividades e com estas brincadeiras todas, nós também vamos abrir mentalidades. E acha que abrir mentalidades das crianças faz com que depois, ainda assim, seja possível chegar aos pais? Porque a Natália teve um percurso... Sim, de ainda assim- certa forma sim. Mas estes pais, muitos deles conseguem ver que é tarde para eles, mas sabem que não é tarde para os filhos. Ah, ok, certo. Então quer dizer que os pais também veem vantagens nisso? Sim. Tanto eu chego aqui e os pais descartam os miúdos para cima de mim. Chega a ter ali 50 ali em cima. Porque a Natália também trabalha aqui no bairro, Sim, é? sim, O que sim. é que a Natália faz aqui no bairro? Eu aqui faço atividades, neste tipo de atividades que falei que Que era importante desenvolver, que é importante desenvolver, que estão incluídas na minha tese. 2 vezes por semana, depois das aulas, com eles, e ajudamos a fazer os trabalhos de casa. E qual é que é a sua percepção, quando os ajuda a fazer os trabalhos de casa, qual é que é a sua percepção em relação a isso? Vê miúdos motivados, vê miúdos já sim. muito... Vejo 2 coisas muito diferentes. Vejo crianças motivadas que querem e pedem mais. que é muito importante. E não querem sair dali e dizer, é só mais 1 hora, só mais 2. E se tenho que ir para casa, tenho que descansar um bocadinho, né? Exato. E vejo miúdos que têm bastante dificuldades porque nas escolas eles já estão naquelas turmas de insucesso escolar ou turmas que são só de crianças de etnia e apesar de ter as mesmas idades, Nota-se a aprendizagem já essa é muito diferente diferença. uma da outra. Sim. Ok, muito bem. E não tem receio de... Enquanto trabalha com eles e lhes passa essa importância de estudar, de querer saber, Sim, todos os não dias. tem receio
quando eles crescerem, isso se perder para as tradições? Não, eu acho que não, porque o meu objetivo é continuar com eles muitos anos. Mesmo que eles não vão para o ensino superior ou não tirem nenhuma formação, estas crianças, quando forem pais, já vão ensinar outras coisas aos filhos. Eles já vão ter uma mentalidade diferente aos filhos. Os filhos destes miúdos já vão ser, pronto, ciganos como eu, as mini Natálias. E diga-me uma coisa, quando nós falámos sobre este projeto, falou-me que havia a tal rede informal de vários ciganos em todo o lado, não é? Um pouco por todo o país. Essa rede informal, pelo que me tem dado a saber, ajuda também a promover o seu trabalho de artista plástica. Sim, sim, Fala um sim, bocadinho sim. sobre isso. Como é que isso tudo funciona? Portanto, eles vocês conhecem-se todos uns Nós aos outros? conhecemos todos uns aos têm os outros. contactos? Sim. E depois, como é que isso funciona? Sim, nós conhecemos, porque alguns fazemos parte dos mesmos grupos e porque muitos temos coisas em comum, como estarmos no ensino superior e trabalhar e juntamos uns com os outros e falamos uns com os outros. E o Bruno foi a pessoa que escreveu o livro do Ciganinho O Bruno, Chico. que é um grande ativista, não é? O Bruno Ele é uma que grande pessoa. O motor. Bruno foi a primeira pessoa a acreditar em mim enquanto artista. Foi ele que me lançou. Ok. E Porque ele então é que lhe arranja essas oportunidades de divulgar a sua arte? Sim, foi ele que começou porque o Bruno geria o programa das bolsas, o OPRE, que é um programa que oferece bolsas de estudo a jovens da etnia cigana que ingressam. E que idade tinha quando... No ensino superior. Foi durante a pandemia que eu comecei. Ah, ok. Ainda por cima, quer dizer, se aquilo tudo já era difícil, então começou algo Sim, novo. de certa forma, para mim também foi bom, porque com a pandemia as pessoas deixaram de usar o papel e isso tudo, aderiram ao digital. Eu também trabalhando na área digital, como design, comecei a trabalhar muito. E depois, como também fazia alguns quadros e fui ganhando nome, a partir também de associações para a qual eu fiz alguns pequenos trabalhos e entidades, comecei a ganhar nome e o Bruno disse: olha, Natália, vamos fazer uma exposição. E onde foi a sua primeira exposição? Foi em Figueira da Foz. E como é que correu? Correu Estava nervosa? muito bem. Um bocadinho, sim, mas acho que correu muito bem. Tivemos bastantes visitas, pessoas importantes a ver os quadros que deram os parabéns, porque os meus quadros também passam uma grande mensagem. Os seus quadros são lindíssimos. Já agora Obrigada. para ficar também registado, porque têm cores muito garridas, têm um traço muito característico. Eu acho que não há nada igual, pelo menos que eu conheça, que lembre os seus quadros. Lembra um pouco o desenho animado, Sim, que é sim. também para os mais novos perceberem a Exato. imagem, a mensagem que eu quero passar a partir dos quadros. Então faço E essa exposição, a primeira, como é que a Natália é apresentada? Como artista plástica ou com o cunho de ser cigana? os dois. Com os dois. Isso é um orgulho para si? É. É. E acha que é isso precisamente que faz a diferença e que traz a curiosidade de quem vai ver a sua exposição? Também conta um pouco, sim, porque eu neste momento sou a única do país. É a única do país? Artista plástica cigana. Muito bem, então, olha, não sabia que era a única, fico ainda mais lisonjeada de poder estar a conversar consigo, porque isso Aliás, é artista fantástico. plástica cigana com formação superior, sou a única do país. Ah, sim, com Sim. formação superior. Está fantástico, muito, olha, fantástico mesmo, muito, muito bem. E, portanto, falávamos da importância dos senhores da comunidade não cigana entender os ciganos. A pergunta agora é ao contrário, que é: o que é que acha que a comunidade cigana poderia fazer mais ou de diferente para se integrar também com a comunidade que não é cigana? Porque esta pergunta se calhar é mais difícil, não? Não. Ou não? O que é que acha que se poderia... Porque Eles têm a que integração saber- é um encontro de vontades, não é? Sim. Acho que primeiro de tudo tem que ser pacientes e saber quando aparece uma oportunidade, agarrá-la e não desperdiçá-la. Ok. É a primeira. E existem muitas oportunidades para ciganos? Não existem muitas, por isso é ter que se agarrar logo. Muito bem, muito bem. E ir de peito aberto e de mente aberta Sim, para claro. agarrar e fazer acontecer? Claro, sem dúvida. E será que, para além das oportunidades já que escasseiam, não seria importante, pergunto eu, não sei, se calhar pode ser uma pergunta palerma, mas não seria também importante, de certa forma, tentar quebrar um pouco a ideia que as pessoas ainda têm dos ciganos junto das escolas onde, ao fim e ao cabo, já existem os ciganos? Eu tento fazer esse meu trabalho,
porque eu trabalho nas escolas também, sou professora de artes. Exato. Tento fazer isso no meu trabalho. Eu vejo esse problema, se calhar, com os alunos mais velhos. Lá está, os mais velhos já são mais difíceis de... Sim, nas crianças não vejo esse problema. As crianças não são racistas, não são preconceituosas. A discussão delas é se alguém passou à frente da fila para o baloiço ou um acertou com a bola na cabeça do outro. Elas estão sempre brincando juntas ali, elas não veem essas coisas. E quando é discriminada ou quando vê discriminação, faz alguma coisa? Ou fica em silêncio? Quando sou discriminada. Ou quando vê discriminação. Há duas discriminação. perguntas. Sim. Fala. Sim, claro. Por exemplo, nas aulas, com os miúdos, chamo sempre a atenção. Sim. Se algum aluno é discriminado, porque nas escolas não tenho só meninos ciganos, tenho todas tudo. Tenho tudo. Na escola há tudo, realmente. Tenho tudo mesmo nas escolas. Sim. Se houver algum menino que pronto, decida picar com o outro por ser um bocadinho diferente, seja cigano ou seja negro ou Outra coisa qualquer. independentemente da sua sexualidade, não gosto que pique com o colega e que quase com eles. Isso eu não deixo. Nas aulas sou muito discriminada. Já fui, já não sou. E porquê que já não é? Porque acho que as pessoas me respeitam. Ok. Pelo simples facto de eu cumprir o meu papel de cidadã portuguesa, porque para as pessoas da sociedade em geral isso é o que é importante. Mas não acha que também tem muito a ver com o percurso que tem feito e que tem, de certa forma, validado aquilo que a Natália é? Eu acho que só os meus amigos mais chegados, felizmente tenho um grupo de amigos maravilhoso. A tal união, não é? Sim, mesmo aqui de Beja, tenho um grupo muito bom, costumamos estar algumas vezes juntos e divertimos-nos imenso. E eles aceitam-me como eu sou e eles provavelmente são as pessoas que me conhecem melhor. Mas são amigos que traz desde a infância? Não. Então, esses conseguiu manobrar, como é que fez? Gostávamos das mesmas coisas, íamos aos mesmos sítios. Mas tenho alguns de infância também de cá. Que traz desde essa Sim, altura? já desde a infância também tenho alguns. Mas pronto, todos esses meus amigos, nenhum deles é cigano, também tenho amigos ciganos de infância, né, com quem eu também às vezes costumo estar, mas falando destes que não são ciganos, eles sabem de um pouco da minha história e eles respeitam-me e convivemos bastantes vezes e em nenhuma situação surge o facto, estás a fazer isto porque és cigana. Não, nunca acontece, sempre me trataram super bem. A pessoa que se calhar vi 3 ou 4 vezes, não se sabe quem eu sou. Pois, exato. Não vai discriminar. Claro. É capaz de passar por mim e dizer boa tarde, mas se disser, olha, sou cigana, ele não sabe dizer boa tarde ou não porque já me viu antes. E em relação à emancipação, a sua emancipação, digamos assim, não tem só a ver com o seu percurso escolar. Natália também vive num apartamento, sozinha. Sim. Conta-me um bocadinho sobre isso. Hoje em dia, ainda por cima, nos tempos que correm, com a dificuldade que eu é... sempre quis ter o meu cantinho. Eu, quando fui para a universidade, aluguei um quarto, dividi casa com várias pessoas, mas eu, no fundo, nunca me sentia confortável em ter só o quarto e estar a dividir o resto da casa, não é? Nunca poderia ter aquele meu cantinho, podia estar à vontade. Fui fazendo pequenos trabalhos, depois também tinha a bolsa de estudo. Claro. Mais tarde, quando consegui contratos de trabalho e pronto, o salário também já seria diferente, arranjei mesmo o meu cantinho. E como é que isso foi visto pela comunidade? Porque ela vai para uma casa sozinha, não é? Porque se casou. Não, muitos dizem, olha, parabéns, boa, já merecias, é isto mesmo. Muitos parabéns, outros dizem sozinha, sem marido e sem filhos. Lá está, tal e qual. Eu, pois, olha, é assim. É? Mas é as pessoas mais velhas que dizem isso. Claro. Eu tenho miúdos que dizem assim, quando eu crescer vou ser como você. E eu, é isso mesmo que eu quero. Isso é um orgulho, claro. É muito bom. E também sei que está agora a dar mais um passo na sua emancipação, não é? Em relação... à carta. À carta! Sim. Isso foi uma coisa também que decidiu fazer? Sim, faz falta porque eu trabalho em 4 escolas, ainda mais neste bairro, e ainda vou a outras cidades ajudar em outras associações e entidades e faz sentido tratar da carta de condução. E está a correr bem? É a fase inicial ainda, né? Vamos lá ver como é que isto... Como é que vai correr, não é? Vai correr bem, certamente. E tem planos para a sua futura família? Vai escolher ter uma família de
tradição ou uma família da Natália, entre aspas? Família Como é da que vai Natália. ser? É. E às vezes pensa nisso. Ainda é cedo. Ainda é cedo, não penso muito nisso. Não. Não, às vezes as pessoas mais velhas perguntam-se: minha filha, mas porquê é que tu na casa, porquê é que não tens um filho? Isso é, não quero agora, logo se vê. Se calhar também é por preocupação. Para não Eu estar gosto sozinha. muito da vida será? que tenho agora. Ok. Eu considero-me uma pessoa feliz, eu gosto muito da vida que tenho. E ainda tenho objetos a cumprir. Objetivos, sim. peço desculpa. Ainda tenho objetivos a cumprir. E ter uma família não é um objetivo para já? Para já não é. Para já não é. Ok. A última pergunta que eu lhe queria fazer é assim uma pergunta aberta e pode divagar conforme, aliás, se é artista, tal como eu, os artistas têm assim, que é como é que imagina um futuro feliz para a comunidade cigana aqui no Baixo Alentejo, tendo em conta as mentes fechadas, as dificuldades, a integração, os preconceitos, tudo isto que estivemos a falar e que a Natália sai fora da caixa, é totalmente diferente daquilo que estamos habituados. Como é que imagina um futuro feliz, seja daqui a 100 anos, 1000, seja lá quanto for, mas como é que vai ser bom? Em harmonia com a sociedade. Com uma plena integração Sim, entre todos, entre todos, exatamente. mas respeitando e mantendo as Claro. tradições ciganas, não é? Sim, é possível manter um pé na sociedade e outro na tradição. A Natália é exemplo disso. E eu continuo, e é isso que eu quero fazer com o meu trabalho, com estas crianças, ir acompanhando elas durante o seu crescimento e as gerações que vêm a seguir. E daqui a uns anos encontrarmos a possível harmonia entre a comunidade cigana e a sociedade em geral. E ainda falta muito para lá chegar? Falta. Ou já começámos a caminhar para isso? Já começámos, mas ainda falta muito, ainda é um caminho muito longo a percorrer. Sim. Ok. Natália, obrigadíssima pela nossa conversa, por nos ter recebido e por estarmos aqui no bairro. Obrigadíssima. Obrigada eu.